Bom, dando sequência aqui agora, para falar de extrações diretas de dentes anteriores. Quando a gente fala de extração de dentes anteriores, também vai envolver muita técnica, e aí, já em dentes anteriores, você já tem uma maior diferença de autor para autor, tá? Marinha cobrou recentemente, vamos ver a questão de prova aí, uma questão com a técnica do Hirata, por exemplo, questão do Baratieri. Então é bom dar uma lida, principalmente nesse aspecto dos livros diferentes, tá? Para vocês verem mais ou menos o que cada autor fala, porque são pequenas diferenças de técnica e, claro, é uma coisa que a gente usa clinicamente, então é bom para conhecer mesmo, tá? Mas aqui na aula eu vou acabar abordando um pouco mais a questão de fraturas de dentes anteriores, né? Que esse tipo de restauração, eu estou mostrando aqui na imagem, essa cavidade tipo classe 4, ela vai estar muito associada à lesão cariosa, mas é um pouco mais incomum, digamos assim, porque uma lesão cariosa envolvendo o dente anterior, muito visível para o paciente, às vezes ele já busca um atendimento. Já uma fratura é uma coisa que você não tem um acidente, né? Você não tem muito como prever, né? Ninguém quer fraturar o dente assim, tá? Então, vamos falar um pouco de fratura aqui, que é acaba sendo um pouco comum. Segundo a ADA, a American Dental Association, estima-se que cerca de 200 mil casos de traumatismos dento-alveolares podem ser prevenidos anualmente por meio do uso de protetores bucais. Além disso, o custo de tratamento de uma fratura é 26 vezes maior que aquela para evitar a fratura dental, ou seja, usar um protetor bucal. Tá? O protetor bucal são placas plásticas siliconizadas, plastificadas e prensadas sobre o modelo de gesso da arcada superior do paciente. Tá? Uma boa placa, um bom protetor bucal, ele deve ser personalizado, individual para cada paciente. A gente tem aqueles protetores bucais que você compra nas lojas de artigos esportivos, que são gerais. Você vai comprar um pequeno, médio ou grande. E é um que você ferve e morde. Você bota em banho-maria, bota numa água quente lá, ele vai amolecer, aí você morde, ele adapta um pouquinho lá no seu dente. Mas não serve quase nada aquilo, porque ele não se adapta bem, pode ficar soltando, pode incomodar. E na região do bordo incisal, que é a região mais crítica, ele fica muito fino. Então você não tem uma espessura uniforme e adequada ali para proteger uma pancada. Já um protetor prensado, bem montado, individualizado, você tem uma espessura uniforme, principalmente, inclusive, né, na região do bordo incisal, que é a região mais propensa à fratura. Então é interessante usar dessa forma. Requisito: envolver todos os dentes da arcada superior, estender-se sobre tecido mole até o fundo do vestíbulo na região anterior. Estender-se até 10 milímetros além da coroa clínica da região palatina, ser confortável durante o uso, ser resiliente para poder absorver o choque, o impacto, e não deve ter mau cheiro ou sabor desagradável. Deve ter um corpo muito volumoso, para não interferir, não deve ter muito volumoso para não interferir na deglução, fonação, respiração. Isso, inclusive, realmente não atrapalha muito na fala, não. Apresentar retenção, adaptação e estabilidade excelente. Até afinal de contas, a gente é utilizado o protetor bucal muito na prática de esportes. Então, importante que o atleta amador até, inclusive, né, não é só atleta profissional, mas pelada no final de semana, ou o cara que está treinando boxe, o MMA, Muay Thai na academia, é bom usar também, porque pode acontecer impacto. E claro, é legal que o material seja bem adaptado para você não se preocupar com ele, para ver se está saindo ou não, para ver se está incomodando ou não. Você focar no seu esporte, no desenvolvimento. Tá? Apresentar espessura suficiente nas áreas críticas, né, principalmente o bordo incisal, como falei. Ser personalizado e apresentar seu término do tecido mole, fundo de vestíbulo e palato duro em bisel, para você também não ter muito desconforto no paciente. Apresentar preferencialmente espessura uniforme, o que não acontece nesses que você compra na loja. Não interferir na erupção dos dentes permanentes e ser preferencialmente coloridos. Interessante, esse aspecto de ser colorido, uma vez eu estava vendo uma palestra sobre isso, que no futebol americano, na NFL, é obrigatório o uso de protetor bucal. Claro, até luta de UFC também era, mas no futebol americano, pelo impacto, né? E tem que ser colorido e com uma cor chamativa, porque inclusive para o árbitro ver se o cara está usando, porque é uma proteção dele mesmo, sabe? A gente espera que a gente consiga tornar obrigatório no futebol também. Eu lembro que a seleção feminina usa, tem uma equipe de odontologia na CBF,
que a seleção feminina usa, já eles preparam para elas lá, mas no profissional não usa, né? Então, no profissional, que eu digo, no masculino, né? O feminino também é profissional, mas no masculino deveria usar também, né? Até porque o impacto às vezes é até mais intenso. Tá. Bom, possibilidade de abordagem de dentes fraturados, né? Então vários fatores vão influenciar a escolha, né? Então a gente tem possibilidade de exodontia, manutenção e controle do dente, tratamento restaurador, utilizando ou não o fragmento, né? Então aqui esses quadros a gente vai encontrar aí na apostila, né? Tipo de fratura, quando envolve fratura de esmalte, qual o tratamento, se envolve esmalte e dentina, se envolve esmalte e dentina com exposição pulpar, sem invasão do espaço biológico, se tem dentina, esmalte, invasão de espaço biológico, polpa, e aí, enfim, você tem tantas possibilidades, tá? Que aí a gente não compensa muito falar agora, mas tem algumas coisas aí na apostila, mas abre um leque tão grande para ser comentado e de técnica que pode ser executado que perderia todo o tempo da aula, né? A gente já está com o tempo já meio corrido aqui. Tá? Vantagem e desvantagem das técnicas de colagem de fragmento, né? Então, quando for possível, utilizar o fragmento, porque você tem o próprio material, que não vai ter uma pequena linha de cimentação, né? Mas você tem o próprio dente, esmalte, dentina que consegue preservar, então a curva vai ser mais adequada. E claro, se o fragmento estiver num bom estado, que às vezes o fragmento também pode se dissolver, digamos assim, se estilhaçar e acaba não tendo, quebrando em vários pedaços, que acaba dificultando a restauração. Mas se for um fragmento único, bem adaptado, com uma boa adaptação ali, com um bom encaixe, vale a pena utilizar, que você tem o mesmo material, com a mesma cor, mesmos efeitos. Uma pequena linha de fratura pode ficar visível, mas às vezes não é tão crítico assim. E você não depende de tanta habilidade manual para executar uma classe 4 com resina, que é uma coisa bem difícil de ser executado mesmo, tá? Então, resultado estético é mais duradouro, né? Função mais facilmente mantida, né? Já que você tem a guia já preservada, procedimento mais simples, mais rápido, enfim. Desvantagem, a possibilidade de aparência estética ser pior do que aquela resina, então se o fragmento é alteração de cor, eu lembro isso de uma aula do Rudar Moreira, falando de clareamento, um paciente que teve uma fratura de dente anterior e perdeu o fragmento, mas depois recuperou o fragmento, né? Teve a fratura e recuperou o fragmento. O dente ficou escurecido e o fragmento remanescente, né? E o fragmento não, porque você teve no dente contato com sangue durante aquele trauma, por ruptura de alguns vasos. O fragmento não, então teve alteração de cor nesse sentido. Interessante, né? Mas mesmo assim ainda é preferível manter o fragmento. Possibilidade de fragmento se desprender, né? Se você não conseguir uma boa união. Possibilidade de fragmento não readquirir a cor original. Mostrei aqui, como falei, nesse caso. Tal, possibilidade do profissional colar o fragmento em posição inadequada, se for difícil, né? Possibilidade de, após a colagem, linha de união ficar aparecendo, a linha de cimentação, enfim. Então, são esses aspectos assim, interessantes. Tem algumas questões, como eu falei, ó, já estão citando Hirata, sobre restauração. Dá uma lida no livro, dá uma lida nas técnicas, porque assim, é muito detalhado, e muita imagem, muito que vai estar bem descrito nos livros. Algo que perderia um pouco o objetivo aqui dentro da sala de aula, tá? Vou dar um pulinho agora para a parte de pinos, é um pouco mais rápido até. Bom, vamos lá. Então, para finalizar essa parte dessa aula de compósitos, falar um pouco de pinos pré-fabricados e núcleos de preenchimento, que de tudo que eu falei é a parte mais rápida, né? Claro que tem muita informação, tem muita coisa para a gente estudar, mas em concurso acaba não sendo tão cobrado os detalhes. Tem muita pesquisa em relação a pino e tal, mas os concursos acabam não aprofundando tanto. Mas enfim, vamos lembrar um pouquinho. Bom, primeiro, a gente chama de pino, né? Mas é uma forma, digamos assim, até meio vulgar. Não chega a estar errado, não. Mas se a gente for mais técnico e usar uma nomenclatura mais correta, a gente vai chamar de retentor intraradicular. É interessante chamar dessa forma, porque, olha o nome, retentor intraradicular. Qual a função desse retentor intraradicular? Buscar retenção. Onde? Dentro da raiz. Tá?
Algum momento desse nome está falando de reforçar o dente? Não. Falando de buscar retenção. Ou seja, quando você tem uma situação na qual você teve uma grande perda de coroa clínica, de grande estrutura dentária na coroa, às vezes você tem pouco remanescente, pouca área de adesão, pouca área para buscar uma retenção no tratamento indireto ou até mesmo direto, se você tiver indicação. Então, para aumentar a retenção do seu trabalho, da sua restauração, seja ela direta ou indireta, você vai buscar retenção dentro da raiz. Então, você vai buscar um retentor intraradicular. Beleza. E o retentor intraradicular, você tem vários tipos, né? Então, também existe essa classificação em relação aos tipos disponíveis no mercado. A gente pode dividir em relação ao formato que eles apresentam, mas o mais simples, que a gente vai falar disso também, mas a principal classificação em relação à composição. Tem, inclusive, a forma de ser executado, mas principalmente a composição. A gente tem pinos metálicos, a gente tem pinos de fibra de vidro, fibra de carbono e pinos de zircônia. Então, basicamente, esses 4 materiais. A gente tem pinos cilíndricos, a gente tem pinos cônicos, a gente tem pinos de dupla conicidade, a gente tem pinos serrilhados, tem pinos rosqueáveis, a gente tem uma variedade de formatos também. Tem pinos principais, acessórios, enfim. Tem pinos estéticos, outros não estéticos, mas vamos chegar aqui no material. Pinos diretos, indiretos, enfim. Falando de material. Pino metálico. O pino metálico foram os primeiros que surgiram no mercado e a gente tinha o pino pré-fabricado, simplesmente um pininho que você já comprava pronto, já havia se dado no tamanho da sua raiz, no seu calibre, e cimentava ali com cimentação convencional, com fosfato de zinco. Porém, a transmissão de força do pino metálico para o dente não era muito legal. E sem contar que a rigidez desse material é muito maior que do dente. Ainda mais um dente fragilizado, né? Porque você já perdeu estrutura dentária ali. Então, acontecia de ter uma segunda pancada, um segundo evento e fraturar a raiz e não o pino. E o pino estava preservado. Fraturou a raiz já era, tem que extrair. Mas o pino estava preservado, então não compensava. Então, além do pino pré-fabricado, você também tinha o pino personalizado, que você já fazia até um núcleo, né, que é o núcleo metálico fundido, que você moldava aquele conduto, mandava fundir e ficava personalizado, adaptava certinho ali, tá? Porém, você também tinha essa dificuldade. Depois surgiu o retentor, o pino rosqueável, que é uma rosca mesmo, né, que você ia introduzindo ali dentro do conduto. Esse daí também já deixou de uso porque ele gera ele dá uma retenção interessante, né? Afinal de contas, ele gera uma rosca ali e fica difícil de soltar. Mas ele gera um estresse tão grande na raiz, uma possibilidade de fratura tão grande que já não é mais utilizado. Então, assim, dá retenção, beleza, mas chega um tempo que a raiz fratura, porque gera um estresse tão grande, uma tensão tão grande, então já não é mais utilizado. Então, esses pinos metálicos, eles tiveram uma grande valia na odontologia, mas hoje em dia já são deixados muito de lado, já não são muito utilizados, porque você tem agora os pinos de fibra de vidro e de fibra de carbono. Uma grande diferença entre eles é que o fibra de carbono ele tem uma cor escura, então ele não é estético. Já o pino de fibra já tem uma cor bem parecida do dente, ele é um branco leitoso, então ele é muito bom para mascarar o substrato. O que é tão interessante no pino de fibra de vidro? Duas coisas são muito interessantes nele. Primeiro, o módulo de elasticidade, ou seja, a rigidez, é muito parecido ao do dente. Então, a transmissão de força do pino de fibra para o dente é muito melhor, muito mais homogênea, muito mais suave. Então, você tem uma transmissão de força muito interessante. Outra coisa, até por esse módulo de elasticidade, se você tem outra pancada, outro evento, outro acidente, você pode gerar uma fratura no pino, mas não na raiz. Então, eu sei que é horrível depois, é difícil de você remover esse pino, é meio complicado, na minha opinião, mas pelo menos você manteve a raiz, preservou a raiz. Se você não quiser mais fazer pino, quiser fazer um implante, você tem a opção de ter a raiz, você tem
aquela estrutura ali toda. Então, assim, é uma vantagem isso, é inegável. Agora, outra grande vantagem do pino de fibra, de vidro, não é de carbono, mas pino de fibra, estou falando mais, é que você tem a capacidade de adesão. Você consegue utilizar um cimento resinoso que ele vai se unir ao pino e ao dente, o que aumenta a retenção e que também melhora a transmissão de forças. Claro, dentro do conduto reticular, que é um ambiente que você não visualiza muito bem, que a luz não alcança muito bem, que é mais difícil de controlar a umidade, que é tão crítico, essa adesão talvez não seja nem tão intensa quanto numa dentina coronária. Inclusive a dentina radicular é diferente da dentina coronária, mas mesmo assim você tem um pouco de adesão, então realmente o que há de melhor hoje em dia são os pinos de fibra de vidro. Depois tentava desenvolver também os pinos de zircônia, que também, o pino de fibra de vidro, ele é pré-fabricado, você já compra no formato, no tamanho, no calibre que você deseja. Você pode personalizar o seu pino de fibra de vidro botando uma resina composta, tem umas técnicas para isso, tal, mas ele é pré-fabricado. O pino de zircônia tentava desenvolver com o objetivo de ser um material também estético, afinal de contas ele é branco, mas pode ser colorido, pode ser maquiado, e ele é personalizado também, ele vai encaixar perfeito ali no conduto. Porém, ele passa a ter um problema muito parecido com o metálico, o de ter uma alta rigidez, um alto modo de elasticidade. Então a transmissão de forças da coroa para o pino, do pino para a raiz é muito ruim, é muito intensa. Então aquela história, se tiver um outro evento, outra fratura, outro acidente, outra pancada, mesma coisa, pode fraturar a raiz e manter o pino ali intacto, o que não é interessante, tá? Então a gente tem mais ou menos esses materiais, sendo o pino de fibra de vidro mais interessante. Tem uns pinos ainda acessórios, são pequenininhos para você completar, caso você tenha um calibre muito grande do seu conduto radicular. Enfim, técnica de cimentação, você tem muita variação, muitos estudos acontecendo nisso, mas acho que é interessante a gente destacar essas características da composição e da qualidade, desvantagem de cada um deles, do formato. A gente já sabe que aqueles pinos serrilhados também, que você teoricamente aumentava a retenção, você tinha uma situação pior, porque você tinha maior estresse e você tem maior volume de cimento, o que não é legal. É legal que você tenha poucas pessoas de cimento, porque o cimento acaba não sendo dando tanta retenção assim. Enfim, muita coisa. E aqui no slide, vocês vão ver que vai ter muitas tabelas, né? E a tabela às vezes ajuda. Já na apostila vai estar um pouco mais descrito, mas é bom que vai ter um espacinho do lado caso vocês queiram fazer qualquer comentário, anotar. E também até para digitar, para editar o texto, é meio complicado quando você bota muita tabela, tá? Então, pinos intrarradiculares, fazendo 3 funções importantes. Proporcionar retenção para o material de preenchimento ao estrador, diminuir a ocorrência de fraturas radiculares e minimizar a complexidade de fraturas coronárias e dentes anteriores, no caso de pinos de fibra, tá? Então, assim, requisitos para botar os pinos, olha o que o Baratieri fala. Você tem que ter pelo menos 4 milímetros de cuta-percha na região apical. Por quê? Deixa eu desenhar aqui. Essa região apical, conduto radicular, aqui dentro, essa região mais apical, você tem um grande número de canais acessórios. Então é interessante que a sua... Deixa eu fazer em vermelho aqui para visualizar melhor. Que você tenha cuta-percha nessa distância. O Baratieri fala 4 milímetros, o Conceição 4 a 5 milímetros. Para você vedar essa região que é chamada de região crítica apical, tá? Você tem muitos canais acessórios, você deixar isso bem vedadinho, tá? E o Baratieri ainda fala quanto ao requisito de ter uma estrutura dental de pelo menos 2 milímetros para garantir a resistência do material, garantir aquele efeito férola que ele chama também. Você também ter uma boa condição. O Conceição já não fala disso, tá? Classificação, como eu falei, você tem a classificação em relação à forma anatômica, à configuração superficial, se é liso, rosqueável, serrilhado, ao material, tem metálicos e não metálicos, estéticos e não estéticos também, a conicidade única, dupla conicidade, cilíndricos com 2 estágios, enfim, você tem várias formas, várias classificações, características. Vou deixar isso aí bem para vocês lerem, sabe?
é muito tranquilo, de verdade, isso aqui não tem mistério. Pô, pino metálico, óbvio, pô, baixo custo, pô, é mais baratinho. Pô, experiência clínica, claro, usada mais antigamente. Não requer cimento especial, pô, claro, se não tem adesão, usa o cimento fosfato mesmo. Radiopaco, não é estético, pode sofrer corrosão. Então, assim, tudo muito óbvio, né? Então, não preciso ficar destrinchando muito aqui. O tempo estourei o tempo aqui, então vou passar aqui direto. E aí você tem todas as descrições aqui. Como eu falei, o pino de fibra é difícil de tirar, na minha opinião. Já o autor, já o Conceição e o Baratieri falam de fácil remoção, não acho não. Já tentei remover, é complicadíssimo, tem que ir com a broca, seguindo, é bem chatinho. Tá? O risco de perfurar a raiz, dá um receio, né? Classificação do Conceição em relação ao módulo de elasticidade e a técnica, enfim, tudo que eu acabei já citando aqui no início, já está um pouco destrinchado aí. Essa tabelinha também é bom para dar uma lida, mas de verdade nada muito complexo não, tá? E a forma de cimentação, tá? O que a gente utiliza mais são os pinos de fibra de vidro, usa mais o cimento resinoso ou até o ionômero de vidro, tá? O que é interessante isso aqui já nem é mais utilizado, núcleo de preenchimento com amálgama, porque para núcleo de preenchimento a gente sabe que é necessário um material que tenha adesão às estruturas dentárias. O amálgama não tem, então não é interessante. Era utilizado antigamente porque não tinha opção, mas hoje em dia você tem a opção do ionômero e da resina composta. Beleza? Então vai ter umas perguntinhas aí no final também para vocês responderem, coisas simples, tranquilas. Pino já foi cobrado algumas vezes, né? Então acho bom dar uma estudada, mas também não precisa se aprofundar tanto, né? Eu falo que talvez não se aprofundar tanto, porque no meu mestrado eu estudei pino de fibra, então eu estudei pra caramba isso, não aguentava mais. Mas, brincando, mas para concurso realmente é muito tranquilo comparar pino de fibra com pino metálico ou de zircônia, enfim, a cimentação é de verdade algo que você vai lendo vai ficar muito óbvio, vai ficar muito fácil de entender, beleza? Então, galerinha, esse é o final da... Deixa eu até passar aqui para o último slide. Opa! Esse é o final aqui dessa terceira aula, tá? Que eu falei de compósitos, então busquei falar das características das resinas compostas, principalmente, né? Falei um pouco de resina acrílica também. Das restaurações posteriores e anteriores e agora por pinos. Então, assim, 3 horas intensas aí de muito conteúdo, muito conhecimento. É importante que vocês leiam também livro, dar uma estudada para ajudar a fixar esse conhecimento, esse conteúdo e resolver as questões. Vocês repararam, em alguns momentos eu falei, dá uma pesquisa no Google, busca uma imagem, tudo, para facilitar que vocês já estão online, já estão vendo aí no computador, no celular, enfim, já facilita. Mas o livro também vai ter algumas imagens que vai ajudar muito a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, vai lá no site da Aprimore, tem um fórum com a nossa aula, com o nosso curso. Pode mandar pergunta lá, respondo. Pode mandar para o meu e-mail também, respondo de qualquer forma, tá? Não necessariamente no dia, né? Mas às vezes até final de semana eu respondo, não tem problema não. E então aí, tamo junto. Daqui a pouco, vocês derem um play daqui a pouquinho aí, vão chegar na aula 4. A gente vai falar de sistemas adesivos e vamos falar também um pouco de fotoativação. Deixa eu ver que a fotoativação eu já até comentei aqui. Vamos aprofundar um pouco mais. E sistemas adesivos a gente vai aprofundar, vamos classificar os sistemas adesivos. Vai ter muita informação também interessante, então até daqui a pouquinho. Um abraço.